para dar sequência no nosso último evento, antes de chamar o nosso último palestrante, só reforçar a questão do certificado. Então, vocês receberão um certificado em vossos e-mails cadastrados e, junto com ele, um link de pesquisa de satisfação. Então, é super rápido. A gente pede, por gentileza, que vocês façam a pesquisa de satisfação para cada vez mais trazermos workshops como esse melhores ainda. Então, convido agora o senhor Clemente Nóbrega, MBA em Engenharia Nuclear, consultor, escritor e palestrante, especializado em inovação. Cursou Strategic Marketing Management em Harvard, colaborador da revista Época Negócios, pesquisador, palestrante e consultor de várias empresas em vários segmentos de negócios, com ênfase na área da saúde. Ele palestrará sobre o Hospital do Futuro. Boa tarde, Clemente. Seja muito bem-vindo ao evento. Muito obrigado por aceitar o convite e palestrar aqui para nós hoje. A palavra é toda sua. Muito obrigado. Eu agradeço muito suas palavras, o convite dos organizadores. É um prazer estar aqui nesse contexto do trabalho do GAZU. Eu não sei se vocês pronunciam GAZU ou GAZU, mas deve ser GAZU. E eu fico muito honrado de ter sido convidado, tenho um grande prazer e passei a admirar ainda mais o trabalho de todos. A pergunta é se vocês me ouvem bem. Está todo mundo me ouvindo bem? Eu sou uma pessoa informal, então se houver qualquer dificuldade, vocês podem me avisar. Vamos ver, pode falar no ar mesmo, não tem problema. Vamos ver se nós compartilhamos a tela aqui. Vocês estão vendo a minha tela cheia? Tá certinho, Clemente, pode seguir. Tá? Direitinho? Está passando direitinho? Sim. Muito bem, gente. Nosso tema aqui, eu já fui apresentado, então não há necessidade de ficar falando de mim. Eu tenho um interesse, basicamente, em prever acontecimentos que possam ser previstos, obviamente, no contexto da saúde, utilizando metodologias de inovação, padrões e modelagens que a gente aprende de outros setores. Por isso é que eu vou falar sobre o Hospital do Futuro, mas não uma coisa delirante, não uma coisa especulativa, mas o que a gente pode afirmar com certeza sobre o futuro dessa entidade, né, que vai muito brevemente estar à procura de uma nova versão de si mesma, né? Por que a gente pode afirmar isso? Então, vamos lá. Essa entidade que nós chamamos de hospital, a concepção básica dela, ela não muda desde que ela surgiu. O Hospital Geral tem esse formato, esse conceito de um lugar para onde a gente converge, quando não sabe mais para onde ir, digamos assim, desde o século XIX. Né? Ele surge para centralizar a prática médica, né? Para possibilitar que especialistas, médicos e estudantes também aprendessem na prática de uma maneira centralizada, atraía ou recebia feridos de guerra, por exemplo, pessoas que desenganadas pela agudização de condições de saúde, epidemias, coisas assim. Obviamente, a medicina evoluiu, ela se complexificou, e isso é uma das causas da crise do hospital, que a gente pode discutir depois, né? Pode discutir nas perguntas, por que a gente pode afirmar que o Hospital Geral está em crise, é exatamente por causa da complexificação da saúde, das condições médicas, né? Hoje, se no passado a gente tinha um tipo de especialistas pensando e se especializando verticalmente, digamos assim, né, nas várias especialidades da saúde, hoje a gente não consegue mais dar conta das demandas das populações por questões demográficas, por questões de mudanças do estilo de vida, né, referenciando essas pessoas
para um único tipo de especialista, mesmo que elas estejam em condições complexas ou agudas, como câncer, de outro tipo de coisa. Em outras palavras, é mais difícil, muito mais difícil hoje você encontrar pacientes, mesmo em condições agudas, não estou falando em condições crônicas por enquanto, que possam ser tratados por um só especialista, um oncologista, por exemplo, no caso do diagnóstico de câncer. Normalmente, essas pessoas já têm a condição oncológica, mas também têm condições cardiovasculares, sobre as quais aquele oncologista não é grande conhecedor, das quais não é grande conhecedor. Muitas vezes tem condições além de... Tem diabetes, tem, eventualmente, um outro tipo de problemas ortopédicos ou mentais, é um complexo de coisas. O Hospital Geral não se estruturou ao longo do tempo como organização de referência, que sempre foi, para dar conta desse tipo de complexificação. Complexificação é simplesmente o aparecimento, o desdobrar de condições, de coisas, de equipamentos, de regulações, de todo tipo de entidade que começa a surgir ao longo da história, para não apenas complicar a prática médica, mas para complexificá-la, de modo que o especialista do passado ele tende a não dar mais conta das necessidades das pessoas. Muito bem, se aceitarmos isso, e eu lembro que eu preciso, pela premência do tempo, fazer certas afirmações que a gente não tem como demonstrar em tão pouco tempo. Então, vou pedir assim, um benefício da dúvida daqueles que têm dúvida. Uma afirmação que é séria, importante, é essa que eu acabei de fazer. O hospital tem se sustentado conceitualmente, né, como aquele lugar para onde a gente vai, das circunstâncias, quando a gente não sabe o que fazer, como eu gosto de dizer, mas isso começa a mudar. Claro que a medicina avançou, claro que o conhecimento médico não está em discussão, mas as estruturas de prestação de serviço, as formas de prestar serviço não mudaram. O que aconteceu com o hospital é mais ou menos o que aconteceu com a sala de aula, por exemplo, né? Em que o acúmulo de tecnologias novas, né, foram aparecendo para ajudar o professor ao longo do tempo, só que a concepção básica daquela história, ela não mudou. Sabe? Tem sido há muito tempo um professor falando para grupos de alunos, hoje tudo cheio de tecnologia, mas a concepção original, que começa a mudar, já começou antes da saúde, ela não mudou. Então, esse é o primeiro ponto importante, né, que a gente afirma aqui para entendermos o que vai acontecer com o Hospital Geral. E muito provavelmente, segundo nossa pesquisa, ainda nesta década de 2020. Vamos lá. Então, o segundo ponto importante, né? O primeiro ponto é a constatação, digamos assim, da rigidez histórica dessa instituição. Ela é uma coisa monolítica. Beleza. A segunda coisa, pandemia, Covid. Mesmo antes da pandemia, já havia tendências que apontavam que a prática médica, a concepção de hospital que a gente tem, etc., estariam mudando. Só que tudo foi acelerado pela pandemia. Isso é um consenso entre todos os especialistas, dentro e fora do Brasil. Ou seja, tendências que a gente imaginava iriam se estabelecer dentro de janelas de tempo de 10 a 15 anos, começaram a acontecer agora. Já estão acontecendo. Por uma série de razões disparadas pela pandemia. As sociedades se perceberam incompetentes para lidar, em termos de saúde pública, com as demandas que surgiram de repente, e uma série de coisas entraram. A mais notável, a mais falada, é a adoção maciça da chamada telemedicina, intervenções remotas, telesaúde, vamos chamar da jeito que quiser, que está aí, ainda que não regulamentada em definitivo, não tem volta. Todo mundo sabe que não tem volta. Não vai mais dar para botar o gênio de volta dentro da lâmpada. Mas isso é só uma manifestação. Os especialistas, e nós da nossa empresa Inovatrix,
que nos preocupamos em fazer esse tipo de prospecção prática, não especulativa, né? Para nos prepararmos para agir já durante os nossos tempos de vida profissional, não no futuro remoto. O consenso é que o Hospital Geral ele vai ser desconstruído, o termo é esse. Ninguém está falando no fim do Hospital Geral, não vai acabar. Não vai ser como o disco de vinil, que ficou confinado lá a um nicho muito pequeno e não relevante do ponto de vista de escala, etc. Né? Não vai ser isso, não. O Hospital Geral continua, mas ele vai ser desconstruído e nós vamos ver o que significa essa desconstrução. Vai haver uma forte tendência em rumo à assistência com base em valor, não exatamente o nosso tema aqui. A venda, a saúde vai voltar a se direcionar através de indivíduos, redes de prestadores vão ter uma série de mudanças também, e vai haver automação, essas questões da interoperabilidade, vários sistemas que se falam, vários prontuários de várias organizações se falando, isso tudo são tendências, mas eu quero me deter aqui na primeira, essa coisa do Hospital Geral. Então, nota, antes da pandemia, isso já estava claro que isso viria. O que aconteceu é que essas tendências todas se acelerou. Quando eu disse que viria, se nós pegarmos as manchetes aí sei lá, eu não estou vendo a data aqui, eu acho que nós estamos aqui em 2017, 2016, 2019, tudo antes da pandemia, a gente já começava a ter manchetes assim, ó, como essas que eu estou mostrando aí. Né? Essa que eu estou mostrando aí de 2017, planos de saúde, operadoras, Amil, etc. Seguradoras investem no conceito de médicos de família, um conceito que é originário da saúde pública, e a saúde privada nunca se incomodou muito com isso. Por que passou a se acomodar? A se incomodar? Por que passou a ligar para isso? Porque, apesar de, na minha opinião, os avanços que têm sido feitos nessa direção pelas grandes operadoras, pelos grandes players da saúde privada, ainda são muito tímidos. Há espaço para muito mais, mas já é interessantíssimo essa ideia de que a atenção primária hoje tem um lugar, um médico de família. Por que isso? Vamos falar aqui no meu estilo, em bom português. A atenção primária, para a saúde primária, para a saúde privada, nunca foi bom negócio, no sentido de que nunca valeu, falando de business mesmo, nunca valeu a pena investir muito nisso, porque as pessoas queriam comprar plano de saúde. E comprar plano de saúde, que ainda querem, é saber para onde é que eu vou quando precisar me internar, por exemplo. A ideia de que é possível construir uma organização prestadora de serviço em torno da ideia da atenção primária, que é exatamente o conjunto de atividades que a gente chama assim, não medicamente, né, sem rigor médico, nós chamamos de atenção primária tudo que você precisa fazer com uma população para que ela não precise internar, fazer antes, para que ela não fique aguda. É o conceito de antecipar e prevenir, versus o conceito clássico da atenção à saúde, que é diagnosticar e tratar. Então, antecipar e prevenir é o oposto de diagnosticar e tratar. Antecipar e prevenir nunca deu dinheiro, falando claramente. Mas agora, como consequência dessa onda de transformações que entrou pela saúde, centenas de startups de saúde no Brasil, algo entre 600 e 700, ninguém sabe muito bem o número ao certo, uma atividade frenética, mesmo nos negócios, né, incumbentes, como chamamos, né, aquelas organizações estabelecidas, grandes redes hospitalares, né, uma movimentação enorme em termos de fusões, de compras, disso. Saúde é um big business, né, queiramos nós ou não. O que nós podemos entender que vai acontecer com o hospital nesse contexto? Então, vamos lá. Antes da pandemia, a dinâmica da saúde, da mudança em saúde, aqui onde eu estou passando o mouse, né? As inovações sempre acontecem, em qualquer coisa, mudanças de paradigma, de processos, de tecnologia, a dinâmica de adoção de novos produtos,
elas sempre se processam de uma maneira que a gente chama de curva S. Tem uma representação, até matemática, né? É uma curva chamada de sigmoide e tal, ou uma curva logística. O nome técnico não importa pouco, né? Mas o que interessa é que as mudanças acontecem sempre assim, numa dinâmica que é representada por um S. Se a gente pensar em outros setores, e parte de uma coisa básica da nossa pesquisa é que saúde tem muito a aprender com os outros setores, em termos de dinâmica e de inovação. Muito, muito. A saúde não constitui um domínio à parte de saberes, mas isso não é importante. Em outros setores, como varejo, como tecnologia, como telecomunicações, se você olhar as curvas S, né, que representam as mudanças, a dinâmica da mudança, você vai ver uma série de S's, um depois do outro, de concepções de serviço e varejo, por exemplo. Começa lá com a vendinha lá, a quitanda de bairro e tal, depois passa para redes de armazéns, depois passa para redes de supermercados, aí vem autosserviço antes da rede de supermercado, depois as grandes redes varejistas, blá, blá, blá. A mudança na concepção desses negócios. São várias curvas S, né? Uma coisa que a gente chama de curva S, porque as tendências começam a se instaurar devagarzinho, de repente ganham massa crítica e saltam, né? E mudam o paradigma. Uma maneira de fazer as coisas é substituída por uma outra maneira. A gente vê ondas de curvas S em todos os setores, mas não em saúde. Em saúde, o que a gente viu desde que a gente está referenciando a saúde, no século XIX, final do século XIX, ela ela progride e tal, mas ela não muda, e havia, até essa seta verde, onde eu estou passando o mouse, a ideia, né, os especialistas, as consultorias, enfim, faziam projeções de que alguma coisa ia acontecer, e o que sempre aconteceu em saúde de maneira lenta e muito progressiva, ela iria dar origem a uma nova curva S, alguma outra coisa viria, que se a gente extrapolasse aqui nesse pontinho amarelo, iria acontecer algo daqui a uns 10 ou 15 anos. Só que a pandemia veio, seta está aqui, e a pandemia fez com que aquilo que iria acontecer lá na frente começasse a acontecer agora. É isso que a gente está vendo, e é das coisas mais notáveis é a possibilidade concreta de nós termos outro tipo de organização que seja icônica da prestação de serviço de saúde, não mais o conceito clássico de hospital. Vamos falar sobre isso. Como é que essa dinâmica opera, pessoal? Se a gente for estudar isso com calma, fazer seminários, enfim, olhar a história de como as coisas evoluem, em todos os setores, nós vamos ver que há uma tendência de que aquilo que era centralizado, né, no passado, então a gente tinha que ir lá, a gente tinha que ir ao fotógrafo, a gente tinha que ir ao computador, grande computador, que a gente chamava de mainframe, né? A gente tinha que ir no telégrafo para se comunicar, mandar uma mensagem, blá, 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 blá. A inovação, a dinâmica da inovação descentraliza essas coisas. Então, a inovação ela se alimenta de possibilidades geradas por artefatos tecnológicos que aparecem, tecnologias, ferramental, para descentralizar o que era centralizado. Tá? E é exatamente isso que nós estamos sabendo que vai acontecer em saúde. Não aconteceu até hoje, por várias razões históricas, né? Que a gente chama de dependência do caminho. A gente não consegue mudar num estalo coisas que estão estabelecidas há muito tempo, porque toda a infraestrutura de prestação de serviços depende daquilo que a história foi construída. Não dá para desconstruir de uma hora para outra. Um exemplo típico disso são os problemas ambientais, né? Nossa sociedade é toda movida a carbono, né? Movida a combustível fóssil. Então, nossas estradas, nossas comunicações, nossa indústria, nosso transporte de alimento, nossa aviação, tudo.
Se nós soubéssemos, lá antes, cento e poucos anos, quando se optou pelo motor a explosão, que isso deixaria o planeta Terra numa condição de insustentabilidade, haveria um debate, e talvez a gente tivesse optado pelo combustível, pela eletricidade, não pelo motor a combustão. Chegou a haver um debate no final do século XVIII, no final do século XIX para o XX, que como é que seria? Seria a eletricidade ou combustão? Muita gente achava que iria ser eletricidade, especialistas achavam. Que as pessoas vão se recusar a viajar sentadas em cima de uma explosão, que é o que a gente faz quando dirige um carro, quando anda de ônibus, aonde for. Né? Mas, então, é isso que a gente chama de dependência do caminho. Decisões tomadas há muito tempo, quando não se poderia prever as consequências dessa decisão no tempo, nos prendem ao passado. O nome disso é dependência do caminho. Nos prendem não que seja impossível sair, mas é extremamente difícil, é extremamente custoso. Essa é a razão pela qual a saúde nunca teve uma sucessão de curvas S, né, de mudanças, de ondas inovadoras nos seus conceitos de prestação de serviço, como aconteceu em outros setores. Muito bem. Então, nós sabemos que a tecnologia, né, há um autor até que diz que a tecnologia tem vontade própria. Ela atua no sentido de descentralizar, de tirar da mão do especialista aquilo que estava na mão dele, e levar para a mão do não especialista. É o que nós fazemos com nossos celulares hoje. Né? Nós não precisamos mais ir no fotógrafo, não precisamos mais de ir no computador, o computador está na nossa mão. Muito bem. No meio disso tudo, nós então temos uma situação que para vários de vocês certamente é muito conhecida, né? A necessidade de otimizar, de trabalhar melhor, de trabalhar com mais eficiência naquelas estruturas que estão aí. Nós não podemos tirar o pé do presente e achar que vamos dar um salto para o futuro. Assim, isso não existe. Há etapas de transição. Então, essa busca de excelência operacional que vocês, o público desse evento, conhecem tão bem, né? E onde o Gazul tem feito esse trabalho excelente, essa parceria do Círio com vocês, do setor público e outras instituições também, né? Essa movimentação lean, né? De busca de eficiência, todo mundo tem que levantar e aplaudir de pé, porque há muito ganho a ser trazido para a sociedade, para todos os atores, para o usuário, através de disciplina operacional, busca de excelência operacional, e aí é onde vocês estão nadando de braçada, vamos dizer, estão dando lições. É possível diminuir tempo de espera, é possível ser mais eficiente, utilizando técnicas conhecidas de outros setores. Uma vez nós fizemos um estudo até para o setor público, e já está há algum tempo, pelo menos 30% de redução de custos a gente conseguiria em operações hospitalares, né, típicas, utilizando isso. Isso foi há muitos anos, já tem uns 12 a 13 anos que nós fizemos. Provavelmente vocês conseguiram até mais, dependendo da situação, ou talvez não, se as entidades, as empresas prestadoras tiverem já feito alguma coisa por si mesmas, vocês talvez já entrem com uma base de conhecimento, de metodologia, de ferramental, e que já não haja mais tanto assim, tanta ineficiência assim. Mas, pelo que eu conheço, pelo que nós conhecemos no nosso grupo, há muita ineficiência ainda. Os ganhos são espetaculares, como o trabalho de vocês testemunha. Porém, nós estamos falando do hospital do futuro. Esse é o hospital de hoje, onde a gente tem que onde a gente trabalha, para onde eu vou se precisar. Eu não vou para o hospital do futuro. O hospital do futuro está no futuro. Nós precisamos, então, trabalhar com um pé no futuro e um pé no presente, sem tirar o pé do presente. O pé do presente é o pé que busca a eficiência operacional, que busca a melhoria daquelas estruturas que já estão aí, o ganho de eficiência delas através do uso de inteligência, através do uso de tecnologia, de técnicas lean, de técnicas rápidas, enfim, toda essa temática que vocês têm discutido. O que nós estamos chamando a atenção é que, por mais bem gerido que a gente seja, por mais ineficiência que a gente tire, e devemos continuar tirando, eu mesmo sou ligado a grupos que fazem esse tipo de trabalho, assim como vocês,
o hospital geral vai ser desconstruído, né? E essa desconstrução vem dessa tendência que eu mostrei antes. O que era centralizado, havendo informação, que é sempre o fator-chave da desconstrução de qualquer coisa, tecnologias que habilitam informação que antes não estavam disponíveis, informação não estava disponível e passa a estar, e aí induz esse tipo de coisa, né? Elas habilitam o surgimento de novos modelos de prestação de serviço, novos modelos de negócio, como nós chamamos aí no jargão. Não é a tecnologia só, né? É a tecnologia que induz a gente a imaginar formas novas de se fazer velhas coisas. Essencialmente é isso. Foi isso que aconteceu no varejo, nas telecomunicações, nos transportes, em todo canto. Não aconteceu em saúde por razões históricas, dependência do caminho. Nós estamos locked in, como eles falam, né? Presos, né? em formulações, em regras, em governanças antigas. E agora a pandemia fez isso aí ser fortemente chacoalhado, e é isso que a gente está vendo. Então, o hospital sempre tem sido aquele lugar para onde converge tudo, né? Os aparelhos, as tecnologias, os médicos, os prestadores, a infraestrutura toda, né? Para exames, para consulta, para intervenção. E, graças a esse movimento de desconstrução, a gente está vendo a descentralização, né? Já havia antes, está sendo acelerado, né? Então, do especialista para o médico não especialista, para o enfermeiro, para a atenção primária está entrando. Não há nenhuma dessas empresas de startups, health techs, que eu citei, estão entre 600, 700, alguma coisa assim, surgindo, que não estejam fortemente ancoradas em algum conceito de atenção primária. Só isso já é algo novo, porque não tinha. Eu fui diretor da Mil Assistência Médica durante anos, já saí há 21 anos, mas fui durante todos os anos 90, né, pessoalmente, entrei em 87, saí no ano 2000. Mas se falou nisso, atenção primária faz parte do nosso negócio. Atenção primária é coisa para o setor público. Não, a gente está vendo esse conceito tão conhecido da maioria de vocês, né, tão epidérmico, né, entrando no setor privado como algo que sem o qual o setor privado não vai funcionar direito, de alguma forma. Mas vamos avançar. Toda essa movimentação, ela parte de algo que a gente não vai demonstrar para vocês aqui, mas eu vou pedir que vocês aceitam. A saúde está deixando de ser algo feito impessoalmente, quer dizer, o mesmo procedimento feito para todo mundo, que é uma consequência da era industrial, né? Em que o produto, o serviço era padronizado. Está aqui o que eu tenho, as massas de usuários se adaptem naquilo. Nunca foi paciente-cêntrico o cuidado, nunca foi centrado no paciente, verdade histórica, ninguém discorda disso. Por razões históricas, não tem nenhuma maldade, não houve nenhum conluio ou conspiração de alguém que possa, vamos nos reunir aqui para impedir o cliente de... Não foi isso, não é isso, isso é tolo, isso é uma coisa primária, boba, né? Mas o fato é que o cliente não está e nunca esteve no centro do processo de prestação de cuidado de serviço de saúde. Ao contrário do que aconteceu em todos os outros setores. A razão pela qual o cliente não está no centro é que a estruturação da prestação de serviço lá no início gerou um processo do qual a gente nunca conseguiu se livrar. Por várias razões, até por falta de conhecimento, por falta de informação, só que agora, com essa confluência de tecnologias, de possibilidades novas, né? Isso aí que eu estou mostrando nesse quadro, né? Isso é de um autor conhecido, chamado Eric Topol. Tem um livro que eu cito ali embaixo no rodapé, depois a organização pode me pedir que eu mande essa apresentação para quem se interessar, isso aí está disponível, né? Chamada A Destruição Criativa da Medicina, é o nome do livro do Eric Topol, que ele examina
Essa mesma dinâmica que eu estou, é um médico americano, muito conceituado, e sob um ponto de vista do médico, né? E eu tirei essa figura do livro dele, né? E que ele mostra como essa confluência de tecnologias hoje nos possibilita já digitalizar humanos, digitalizar gente, através de sensores. Isso é, obter toda a informação que eu preciso para articular cuidado em função de características que eu consigo medir pessoa a pessoa. Ainda não é uma coisa economicamente viável você instaurar isso em larga escala, mas reparem, é praticamente impossível não vir a acontecer em grande escala o que já está acontecendo em pequena escala, porque é isso que a informação faz. Ela leva possibilidades que antes estavam restritas, estavam centralizadas, era impossível atender ou responder ou interagir com grandes multidões por restrições econômicas, a informação libera ao descentralizar. Isso faz surgir, então estou falando de sensores remotos, estou falando de inteligência de dados, e já vamos ver, antes de terminar, exemplos concretos. Nós temos diante de nós, desenrolando no Brasil, né, no setor privado, uma espécie de duelo entre duas concepções, uma concepção hospitalar, baseada no conceito de hospital que a gente olhou até aqui, histórico, hospital com aquela estrutura que que centraliza tudo, rede DOR, né? É isso, as grandes redes hospitalares, né? São redes hospitalares de hospital como a gente conhece. Há pouco tempo começou a aparecer a ideia de organizações privadas, organizações grandes, que estão interessadas em criar um outro tipo de concepção de prestação de serviço baseada nessa figura, informação sobre pessoas, pessoa a pessoa, estão chamando de ecossistemas, e o mais conhecido, o único que se autodenominou, ou denominou o seu propósito, a sua ambição de vir a se tornar um ecossistema, o DASA, da rede de laboratórios. Nós estamos criando uma concepção de saúde diferente, vai ter muito a ver com atenção primária, nós vamos voltar a isso aqui já já. Então, temos uma concepção clássica, que tem que existir, que não vai morrer, mas que, se me perguntarem, o futuro do hospital, ou, melhor dizendo, o futuro da prestação de cuidado vai estar hoje, neste momento, 2021, mais bem representado pela Rede DOR ou pelo DASA. Eu escrevi lá no LinkedIn, dei uma resposta concreta, né, e vocês podem ler lá. Procurem lá Clemente Nóbrega no LinkedIn, está lá o duelo DOR versus DASA. Quem é que vai... competição. Quem é que vai ganhar? Quem é que vai ser? Hoje é o DOR, hoje não há dúvida. Mas será que vai ser sempre? DOR, hospital puro, hospital clássico, levado ao extremo de competência, extremamente bem equipado, profissionais de primeiríssima, rica, como a outra empresa também tem dinheiro. Então, nós estamos vendo a representação de duas possíveis trilhas aí nesse mercado. Tá? E a minha aposta, eu colocaria os meus investimentos na concepção baseada em informação, na concepção ecossistema. E eu fiz uma série de artigos lá, que estão repercutindo muito, mostrando por que a gente pensa isso. Não é porque eu acho, porque eu gosto, um é mais bonzinho, porque o outro... Não existe isso. As duas organizações são muito boas, mas há um caminho que a informação busca, e esse caminho está num dos dois lados que eu citei. Beleza. Então, vamos caminhando para o final. Eu estou de olho aqui no relógio, já temos um tempinho ainda bacana, dá para terminar, e vamos poder debater aqui um pouco, né? É um assunto riquíssimo. Mas veja só, antes de continuarmos, o que o Clemente está fazendo aqui? O Clemente está pegando certos tópicos que vêm do estudo dos padrões de inovação, da modelagem da inovação, em outros setores que não saúde, qualquer setor que você possa imaginar, ele é submetido a isso, ao mesmo tipo de padrão. Óbvio, eu não entrei em detalhes aqui sobre isso, porque não é o nosso tema, é uma coisa mais acadêmica até,
e utilizamos esses padrões da saúde. Ao fazer isso, a gente percebe que a curva S da saúde, pela primeira vez, ela está sendo realmente desafiada. Vai aparecer outra curva S, geralmente surge por baixo, como eu mostrei na figura anterior, e sobe, por causa da liberação da informação. Liberação da informação é o uso disseminado de ferramental tecnológico que não acontecia antes. Um exemplo, a telemedicina. Mas não é o único. E não é o mais importante. Dá a impressão de que pegar a tecnologia nova e botar nas instituições que aí estão há um século vai transformar o hospital e a assistência. Não é disso que se trata. Né? A tecnologia solta, a informação solta gera a produção de modelos diferentes de prestação de serviço. Não é tecnologia nova em instituição velha, é tecnologia nova em organização nova. E nós vamos definir direitinho. Organização é gente, processos de trabalho. Vocês entendem perfeitamente a importância de gente, de processos de trabalho e de tecnologias novas no trabalho de vocês, na UTI, desculpe, na emergência hospitalar. Tudo que vocês fazem, os excelentes resultados que eu tenho lido sobre o trabalho que vocês fazem, gente, processos de trabalho e tecnologia, misturados de uma maneira inteligente. É isso que vocês fazem. O nome disso é gestão. Gestão é aquela atividade que trata de maneira inteligente de arranjos, pessoas, processos e tecnologias montados para resolver problemas práticos. Vocês fazem isso nas emergências hospitalares. Eu estive examinando os materiais, né, me preparando um pouquinho para vir aqui conversar com vocês. O Velfani, que vocês conhecem muito bem, uma pessoa espetacular, me municiou de informações preciosas, né? Assim como o Razível. Eu não sou um especialista em saúde pública, o meu universo é a saúde privada, mas como está se fazendo coisa bacana aí nesse universo que vocês estão, aí nessa parceria com o Sírio, com outras instituições, dentro do setor público. Vamos avançar, então. O usuário não tem estado no centro há um século, no mínimo, mais de um século, na verdade. Então, 150 anos, exagerando um pouquinho, 130 anos, se a gente quiser ser mais exato. Hoje, nós estamos vendo esse choque de concepções, e aí eu estou mostrando a figura lá que a gente escreveu lá no LinkedIn. Quem se interessa, leia, porque está bem claro, está bem didático, são duas concepções. O DASA pretende ser um ecossistema. O DASA tem hospital, óbvio. O DASA tem 16 ou 17 hospitais, não sei, mas o forte deles é a rede de laboratórios. São a maior rede de laboratório de exames, né? Não só clínicos, mas de imagem, outras coisas do Brasil. Então, o que eles têm? Dado de usuário. Eles têm informações, dizem eles, sobre 20 milhões de CPFs. Né? Toda a intervenção médica na saúde privada, que é o que eu conheço, praticamente 100% delas geram um pedido de exame. E o DASA tem montanhas de laboratórios, ela foi comprando laboratórios, hoje é a maior rede do Brasil, uma das maiores, eu acho que das Américas, e acho que é a quinta do mundo. Então, ela tem dado de usuário. E a partir desse dado, os hospitais, ela tem também, mas tem 16 ou 17 hospitais, está também adquirindo, enfim, fazendo aquisição de hospital, tem estrutura de atenção primária lá dentro. Então, teria tudo dentro dela, o dado do usuário, a capacidade de processá-lo de maneira inteligente, para identificar necessidades de usuários um a um, que é o que a gente está falando. Isso é o DASA, que lançou essa ideia do ecossistema de saúde há dois anos, 2019, exatamente 2 anos. Assim que eles lançaram, ninguém entendeu bem o que era. Eu fiz um post lá no LinkedIn, que está citado aí nesse material que eu tenho feito. A Redditor não. A Redditor tem uma outra concepção. Ambas as empresas usam a ideia de integração como importante, mas o que eles entendem por integração são coisas diferentes. Uma coisa é integrar o paciente, é produzir o cuidado integrado. Outra coisa é ter dentro da organização estruturas para prestar um serviço para quem aparecer, quem precisar,
dentro da concepção de diagnosticar e tratar. Diagnosticar e tratar é a maneira como eu me referencio ao que existe hoje, é a saúde que existe hoje. Antecipar e prevenir é aquilo que o DASA pretende, pelo menos diz que quer fazer, está implementando, está começando, é um conceito ousado, ainda não é de compreensão de todo mundo. Para vocês terem uma ideia como essas coisas são difíceis, o mercado, os investidores, valorizam, então, em termos de dinheiro, a rede DOR, né, muito mais do que o DASA, porque eles não entendem direito ainda o que é um ecossistema. Como é que será esse nome? Então, eles tendem a preferir botar o dinheiro deles no que eles conhecem. O hospital, todo mundo sabe o que é. Ecossistema, ninguém sabe o que é. É mais difícil entender. Bom, vamos em frente. A gente já viu isso. Então, a integração que a gente se refere à integração em torno das necessidades dos usuários, através dessa montanha de dados, esses 20 milhões de registros que vão entrando todo ano, né, no ecossistema que eu me referi, e 4 bilhões de registros já acumulados. Imagina, se você aprende a tratar disso de maneira inteligente, descobrindo padrão, descobrindo tendência, antecipando doenças, antecipando intervenções. Só para que vai acontecer com o pronto-socorro do hospital clássico? Se um conceito desses pegar mesmo para valer, ele vai continuar existindo, obviamente, mas uma porção de demandas que o pronto-socorro tem hoje, a emergência, não vai mais ter. Vai ficar para que for realmente urgente. Porque aquilo que não é mais ter vai ser antecipado e prevenido, fora do pronto-socorro. Então, isso é uma das coisas que vai levar o Hospital Geral a ser desconstruído. Né? Não vai mais todo mundo para lá, porque não vai precisar. Ele vai ser tratado em estruturas antecipar e prevenir. Em grande parte, essas health techs, startups e tal, são tentativas de pegar esse tipo de estrutura, que a gente não conhece muito bem. Nós conhecemos o Hospital Geral clássico. Isso a gente conhece. Então, a gente compra plano de saúde, quais são os hospitais que eu posso me internar ou posso ir se tiver um problema grave. É o hospital X, Y, Z. A gente quer aqueles, né? O conceito de atenção primária, que é o que vai desobstruir essas artérias da prestação de serviço, ele é desconhecido como negócio, muito pouco conhecido. Ele nunca deu dinheiro. Mas é isso que está mudando. Então, esse tipo de informação, a informação sobre o usuário, um a um, é que é o grande culpado, entre aspas, né, da desconstrução do sistema atual. Havendo a informação, a tendência é que um ecossistema X ou Y ou Z, pode ser esse, pode ser outro, mas alguém vai aparecer com alguma coisa que vai pegar, em algum momento, e vai ganhar escala, e vai contestar as maneiras usuais de se fazer as coisas. Nós prevemos, então, na nossa modelagem, que vão aparecer 3 tipos de organização de saúde chave. A prestação de serviço vai estar dividida em 3 grandes blocos de organizações diferentes. Lembra? Organização é processo, pessoa, tecnologia. Organização diferente significa arranjos diferentes desses 3 elementos. Tá? O negócio da não doença, isso é, do antecipar e prevenir, pode virar um grande negócio. Um excelente negócio, um negócio trilionário, porque eu tenho a informação. Então, imagina que eu tenho a capacidade de utilizar tecnologia, inteligência de dados, é o nome do jogo, para identificar, através de sensores remotos, informação, ou seja, um monte de touch points, como a gente chama, não tenho tempo para entrar nisso aqui, como é que eu estou a cada momento, em tempo real, Clemente. Eu tenho um sistema operacional que é meu, os meus dados, a minha condição genética, o meu histórico médico, as minhas condições de hereditariedade, as condições de saúde que eu tenho hoje, minha história, está tudo ali. E, através do monitoramento constante, a gente obtém, opa, está saindo do padrão, liga para o Clemente, manda um sinal para o Clemente, enfim, intervém antes que aconteça, antecipar e prevenir.
Esses elementos são processos, pessoas, tecnologias, né? É isso que a gente vai poder combinar para produzir os melhores resultados para o indivíduo um a um, para grupos de indivíduos com condições semelhantes. É isso que a gente está vendo. A competição vai se dar entre arranjos desses três elementos. Né? E como? Eu gosto muito dessa figura, quem está fazendo o meu curso, o Razível e outras pessoas também que estão dando a honra de assistir aqui, é assim, se você olhar aqui parece um pouquinho confuso, mas não é não. Se a gente botar aqui nesse eixo vertical a complexidade dos procedimentos e o custo, é a mesma coisa, aumentando a complexidade, aumenta o custo. Aqui uma população genérica, randômica, ela é submetida. E aqui no eixo horizontal, o volume de pessoas dessa população que é atendido, é só a gente que segmentar uma população grande o suficiente, não pode ser um grupinho muito pequeno. Você vai ver que a enorme maioria das pessoas, em qualquer população randômica, pega o acaso, ela vai ser, ela está na base dali. Ela é muita gente que não precisa de atendimento complexo e caro. Pode manter a sua saúde ou ser tratada fora de instalações complexas, fora de pronto-socorro, obviamente, porque ela não tem nada, vamos dizer assim, simplificando um pouco a condição médica dela. Esse é o foco da atenção primária, né? Aqui a base dessa rampa de complexidade. A maioria das pessoas está aqui, pode ser tratada por técnicas antecipar e prevenir sobre populações, saúde populacional, atenção primária. E aqui o conjunto de coisas que tem que ser feito aqui, a gente representa por esse símbolozinho ali, aquela figurinha, para indicar que são um conjunto de coisas padronizadas, de procedimentos padronizados. Não precisa de grandes especialistas em condições hipercomplexas. Eles não são complexos. Os profissionais de enfermagem, fisioterapeuta e outros, que não médicos, são muitas vezes decisivos, quase sempre, para a gente ter um excelente serviço ali. O médico de família, que é generalista, é ali. Se a gente não cuida disso, aí a gente começa a subir a rampa. Essa população aqui que só tinha gente que poderia ficar ali embaixo, começa a subir a rampa, quer dizer, vai ficar complexo, vai desestabilizar e vai acabar numa UTI. Procedimentos caros, aí sim, precisa do médico, precisa do hospital, precisa da instalação cara, precisa do equipamento caro. Então, toda a ideia da atenção primária é atuar para que a massa da população não precise subir lá, fazer antes. Desengarrafar o pronto-socorro. Vocês que são especialistas nisso, sabem quanta gente corre para o pronto-socorro porque não sabe para onde ir. Ninguém cuida delas, elas não sabem, então vão para lá. Né? É uma grande quantidade de pessoas, eu não ousaria chutar aqui, mas há estudos que mostram aí, alguns comentários, né, que 85%, 90% das pessoas, né, em populações randômicas, como eu falei, estão na base da pirâmide. Então, se a gente tratar delas, elas não ficam complexas. Aqui no meio, a gente tem um grupo que pertence a esse grupo de baixa complexidade, não tão agudos, que são os crônicos, cada vez maior quantidade deles, que precisam de modelos de tratamento especiais, verdade. Né? Mas que não são alta complexidade também, não precisam subir aquela rampa se a gente atuar antes. Estou falando de diabéticos, estou falando de hipertensos, obesos, etc. Gente com problema ortopédico, gente com problema mental, enfim. Essa é a ideia. Né? Então, são 3 tipos de organização que a gente representa por essa simbologia que eu coloquei aí, e que vão se instaurar. Um ecossistema de saúde, como a gente está chamando, esse tipo de organização que está surgindo, vai funcionar com base na informação para gerir todo esse arranjo de possível aqui. Então, ela vai ser muito boa em atenção primária, na mesma organização.
vai tratar dos crônicos através de programas especiais para crônicos em diferentes circunstâncias de condições médicas, e vai ter também estruturas para tratar do paciente agudo. Mas nessa situação, o primeiro drama que aparece para o profissional médico é que o profissional médico não se vê, clássico, né, tradicional, ele não entende que a atenção primária, ou ele não entende, ele entende, provavelmente, estou me expressando mal, é o próprio mercado consumidor, as pessoas não entendem que atuar ou se deixar tratar por arranjo de prestação de serviço na base da rampa, atenção primária, antecipar e prevenir, é muito melhor para ela do que comprar um seguro, para que se ficar doente, precisar internar, vai correr para um hospital bambambam. Então, há uma grande dificuldade de articular esse conceito de modo que as pessoas entendam. É o que eu gosto de dizer, na minha linguagem, sempre um pouquinho, talvez, assertiva demais, diagnosticar e tratar é o que tem dado dinheiro. Hospital é um bom negócio, se a gente falar em termos de business. Antecipar e prevenir até hoje não deu. E é isso que vai mudar. É a minha concepção, na nossa maneira de ver. O Hospital Geral, que tem sido um aglomerado de atividades, ele vai tender a ser desconstruído por esses modelos. Então, ele vai continuar existindo, mas não como um bolo de atividades. Vem cá que eu resolvo qualquer negócio, né? O hospital, a proposta de valor do hospital geral típico é esse. Não importa o que você tenha, vem para cá que eu resolvo. Ora, ser tudo para todos nunca gerou valor em setor nenhum da economia. Então, a gente pode ter certeza que o hospital geral é uma estrutura ineficiente. Ela não é delineada, ela não foi planejada em função de clientes, de usuários. Vem para cá que eu resolvo. Ele vai ser desconstruído. O hospital vai passar a tratar, eu estou olhando para o relógio aqui, mas nós temos um tempinho suficiente para conversarmos um pouquinho, já estamos no fim. Esse aglomerado de atividade vai se dividir em organizações. O que vai acontecer com o Hospital Geral? Vai ser desconstruído. Hoje ele é um aglomerado, ele vai tender a ser substituído por redes de prestação de serviço fora dessa estrutura, redes que vão se basear na informação das pessoas para direcionar essas pessoas para o tipo de serviço que elas precisam. As emergências hospitalares continuarão existindo, vai sempre ter gente com AVC, por exemplo, e outras coisas, né? Sem contar acidentes, traumas, coisas desse tipo, que tem que correr para lá mesmo. Então, vai ter que ter. E vai ter que ser muito bem gerenciada, não corre risco nenhum de não existir mais, mas vai ser racionalizado. Isso daí é a aplicação das ideias que vocês gostam no universo do sistema de prestação de serviço, não no setor hospitalar. Isso é o Lean no seu espírito mais puro, né? Fazer as coisas que a gente precisa, que agregam valor, não é isso? Para um usuário com uma necessidade, e fazer da melhor maneira. Até agora, o hospital foi para onde a gente correu, mas não precisa mais. Então, isso aí sintetiza aquilo que a gente está mostrando, né? Essa estrutura chamada Hospital Geral, ela vai dar lugar a algum tipo de plataforma orquestradora de informação, indivíduo, que direciona a pessoa para onde ela precisa, antecipa necessidades dela e oferece os serviços. Muito basicamente, é isso que cada um precisa. O hospital, então, será desconstruído por causa disso. Dentro do hospital ficarão aquelas coisas que tem que ficar. O hospital vai ser um feixe, uma coleção de linhas de cuidado, não departamentos. Lembra? Agora já terminando e voltando para o início. Tudo vem da ideia lá industrial, lá atrás do início do século XX, que um hospital, uma estrutura de prestação de serviço tinha que ter especialistas aqui, especialista em cardiologia, especialista em endocrinologia, especialista em ortopedia, eu não sei quem, em hemodinâmica, blá, blá, blá. Coisas, especializações verticais, vamos chamar assim. Só que a experiência do paciente não é assim.
Entra alguém com um AVC no hospital, por exemplo, ele percorre o hospital horizontalmente, ele não quer saber se o cara, o especialista lá da hemodinâmica, é o melhor. Não, ele quer resolver o problema dele. Então, ele vai sair dali, vai para algum outro lugar, vai fazer um exame de imagem, vai fazer algum tipo de intervenção, eventualmente vai ter que ser operado por um cirurgião neurológico. Isso não interessa para quem é quem, ele quer ser resolvido. Ele é horizontal, as necessidades humanas são horizontais, guardem isso. Isso é fundamental, não são verticais. E nossos hospitais, nossas especializações médicas são verticais, né? Fulano, o doutor fulano de tal está agora no hospital tal, saiu como se um doutor, alguém pudesse hoje resolver os problemas dos usuários pelo seu conhecimento isolado. O hospital fora de linha de serviço não funcionará mais. E ele será substituído por outro tipo de estrutura que eu procurei representar para vocês. Nós prevemos, né, dentro da nossa consultoria, que entre 2025 e 2030, usando uma modelagem que não vai dar tempo da gente mostrar aqui, essas realidades já estarão sendo bastante claramente visíveis na saúde. A desconstrução e todo esse conjunto de novas organizações. O que, no fundo, nós estamos fazendo é trazer para o sistema de saúde mais amplo aquelas técnicas Lean, né, ágeis, de eficiência, que vocês estão utilizando com tanta competência dentro do ambiente da emergência hospitalar, usando processos, pessoas e tecnologias para resolver problemas de usuário, para organizar as filas, para organizar as demandas, para identificar logo quem precisa do quê e fazer quem precisa do quê, ter aquele o quê da maneira mais fluida possível. Não é outro conceito. Então, essa é a nossa penúltima tela. Última, na verdade, a gente tem várias consultorias, né, prevendo mais ou menos isso que eu falei. A nossa está aqui, chama Inovatrix, mas essa figura em particular foi tirada da Deloitte, de um trabalho deles, todo mundo falando mais ou menos a mesma coisa. Eu quero agradecer a vocês aí, né, o carinho da atenção. Eu não passei do tempo, o que é uma raridade, não precisei, ninguém precisou puxar minha orelha. Nós temos um tempo para conversarmos e será um prazer responder alguma pergunta que vocês possam ter. Muito obrigado a todos. Obrigado, Clemente, pela excelente palestra. Agora eu convido Nicolas Marcelino, formado em Administração da Tecnologia da Informação, com ênfase em Segurança da Informação, e coordenador de projetos na Diretoria de Compromisso Social da Sociedade Beneficente de Senhoras do Hospital Sírio-Libanês, para formalizar as perguntas levantadas no chat. Boa tarde, Nicolas. Seja bem-vindo. A palavra é sua. Muito obrigado, Jean. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença e a participação sua, Clemente, de todos aqui presentes. E em nome da Sociedade Beneficente de Senhoras, também agradecemos aí por compartilhar todos os seus conhecimentos aí conosco. Muito obrigado. É um tema muito interessante, bastante pertinente para o nosso momento, ainda mais pensando no nosso projeto, né, que prevê uma transformação, né, na saúde pública do país. E muito interessante que durante a sua palestra, muitas das suas argumentações já foram sanando as dúvidas aqui que nós fomos recebendo, né? Mas legal. Pensando aqui numa dúvida que é bastante pertinente, né? Nesse novo formato do Hospital do Futuro, qual que é a relação, né, do perfil dos profissionais da saúde, né? Você prevê que seria necessária uma mudança na formação? O que vocês prevê nesse sentido? Sem dúvida nenhuma, essas ideias que, no fundo, se enraizam, né, nos conceitos mais fundamentais da gestão, que é organizar processos, pessoas e tecnologias em arranjos específicos para realizar necessidades humanas. É isso que a gestão faz. Não tem feito em saúde, porque, historicamente, pelas razões que eu apontei, né, algumas, ela se estruturou lá atrás de outra forma, que não considera a necessidade do usuário como ponto de partida para o seu desenho. É só isso. Tá? E essa noção de gestão, então,
que vocês estão utilizando com tanto brilhantismo, resultados tão bacanas no contexto da urgência hospitalar, é essencial para a gente entender a prática médica do futuro. Não é apenas desconstrução de hospital, não. E esse tema está ausente das faculdades de medicina. Tem estado ausente. O médico não se forma, aprende, cola lá num especialista, aprende, e nunca ouviu falar nessas coisas que a gente está falando. Então, isso é realmente, para mim, que não sou médico, né, choca muito o fato de que esses... Agora, não, de algum tempo se começa a mudar, mas ainda é esquisito, ainda não faz parte da noção, e eu radicalizo um pouco nisso, né? Acho que foi por isso que vocês me convidaram, né? Porque eu gosto de falar as coisas que a gente estuda, né? E a ideia básica é que falta gestão no currículo das escolas de medicina. Ninguém mais vai ser bom médico, vai ser impossível ser bom médico sem entender essas coisas. Vocês que estão nessa experiência tão bacana nas emergências, vocês sabem, não preciso dizer, o quanto a utilização de processos, de técnica, de ferramental, preparação de gente, comunicação entre pessoas, de time, como isso salva vidas. Eu tenho certeza que vocês têm, além de economizar. Eu não conheço profundamente o trabalho de vocês, mas eu apostaria de saída nisso que eu estou falando. Ora, se a vocação maior do médico é essa, humanista, salvar vidas, é cuidar, caramba, então é inadmissível que essa ideia não tenha ainda se entranhado no mundo médico, na minha opinião. E cabe a nós fazermos essa coisa. Perfeito. E teve uma fala sua que, assim, totalmente impactante, inclusive com linha, que chama a atenção de todos, até para a gente poder debater sobre esse tema, que o Hospital Geral, praticamente, né, que é um aglomerado de atividades impossíveis de serem gerenciadas, até por falta de escopo ou definição, né? Exato. Acaba indo muito além e não consegue fazer exatamente o que precisa ser feito. Reparem, viu? Como é que é seu nome? Nicolas. Nicolas, desculpe, eu tinha esquecido. Exato. Uma noção que é básica para qualquer organização, né? Qual é o escopo, o que eu pretendo e tal. Então, são fundamentos, né? E que vão ganhar tração, como se gosta de falar hoje, à medida que mais médicos, jovens, não que seja impossível para os velhos entenderem isso, não é, mas eles geralmente são os jovens que começam a substituir formas antigas de fazer por formas novas e demonstram que essas novas são melhores, geram melhor resultado. Muito bom. Então, mais uma pergunta aqui. Então, nesse Hospital do Futuro, a competição será por desfechos? Sim. Ótima pergunta. Acho que que será relevante e, portanto, permanecerá? Essa ideia, eu não entrei nisso, né? Eu desconfio de quem tenha feito essa pergunta, tenho uma forte suspeita. Mas é isso mesmo, né, gente? O que quer dizer essa competição por desfecho? Por que isso é uma coisa tão importante? O desfecho é aquilo que o paciente, o usuário do sistema, entende. O usuário do sistema não entende protocolo médico, não entende acreditação médica, não entende nada disso. Ele quer saber o seguinte: eu estou morrendo de dor na coluna. Está horrível, não consigo mais pegar meu neto no colo. Vou ao médico, o médico me recomenda lá alguma coisa, eu faço tudo que o médico mandou. Agora, o que me interessa realmente? É, depois de fazer tudo que o médico mandou, fazer até uma cirurgia, se for necessário, faz, bota lá uma prótese, custa caro, a gente faz. Mas eu quero saber, agora eu vou poder pegar meu neto no colo? O desfecho é o que importa para a qualidade de vida do usuário. E essas coisas estão também ausentes pelo fato do sistema não ser pensado em função do usuário. Então, ninguém se sente na obrigação de divulgar os resultados que interessam para o usuário. Quando a gente fala em desfecho, então, nós não estamos falando em indicadores de processos internos, de infecção hospitalar, nada disso. Isso são coisas que a gente tem que controlar para fazer o desfecho que interessa para o paciente acontecer, né? Senão ele morre.
e aí corta tudo, né? São meios. O que interessa é o desfecho. Então, sim, a resposta é sim. Toda a evolução que houve no mundo empresarial fora das organizações de saúde foi motivada pela necessidade de satisfazer necessidades de pessoas, gerar bons desfechos, resultados bacanas, que as pessoas considerem bacanas, porque tem informação, a preços que essas pessoas possam pagar. Foi por isso que por isso que se criou a gestão, por isso que no início do século XX, a partir dos anos 1920, houve uma profunda mudança na maneira como as outras organizações eram organizadas. Deixou de ser vertical. A General Motors deixou de ter o pensamento vertical que ainda impera nos hospitais. General Motors, Dupont, uma série de outras. Já na frente a GE, elas passaram a ser organizadas horizontalmente. Por quê? Porque o paciente ou o usuário, os compradores de produtos dessas empresas, eles têm necessidades diferentes. Então, ele precisa ser conduzido por num percurso horizontal para ter o carro que ele pode pagar, que não é o mesmo carro que o milionário pode pagar. Então, as coisas têm gradações. Então, essas empresas lá atrás entenderam logo isso. Eu não posso ter um tipo de carro só. Se eu não posso ter um tipo... Por quê? Porque a sociedade não tem um tipo de pessoa só. É extremamente análogo. A sociedade se complexificou. No início, quem tinha um tipo de carro só, dominou o mundo. Mas isso durou 20 anos. Depois da Primeira Guerra, a sociedade começou a apresentar, de modo geral, países mais desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, né? Essa segmentação de necessidades, não adiantava mais você saber fazer um carro só, ser especialista numa coisa. Você precisou introduzir variação, coordenar atividades de várias áreas diferentes. Você não podia ter um tipo de vendedor só, não podia ter um tipo de equipamento para produzir só, porque você estava produzindo 20 carros diferentes. Como é que você vai ter um tipo de ferramenta só? E aí você precisou organizar diferente. É essa a ideia que chega agora na saúde. Por fim, para a gente encerrar, a última pergunta aqui, depois a gente manda as demais. Tá bom? Com o maior prazer. Então, vamos lá. Na sua opinião, qual seria o papel dos hospitais que servem ao SUS nesse sentido, né? Pensando no novo desenho de atuação. Eu acredito firmemente que há um amplo espectro de possibilidades de colaboração que nem sequer consideram essa coisa do público e do privado. É a mesma coisa, é um tipo de... É claro que as governanças são diferentes, óbvio, né? Os dois setores existem, estão submetidos a, digamos assim, a modelagens e regulações diferentes. Mas não há por que esse tipo de ideia não encontre ressonância no setor público. E, aliás, o trabalho de vocês, a parceria do Sírio com vocês, com o SUS e de outras instituições também, mostra isso claramente. Então, pode estar submetido, digamos assim, a restrições diferentes, mas as possibilidades são amplamente favoráveis a que esse tipo de coisa aconteça. E eu repito, o que a gente está mostrando aqui que pode acontecer, ou está defendendo, que pode acontecer no sistema macro, é o que vocês já estão demonstrando que pode acontecer no microcosmos da emergência hospitalar. Não é nada de diferente. Só que vocês estão dentro de estruturas hospitalares e, portanto, estão otimizando, ou estão, digamos assim, gerenciando, do melhor sentido, o que tem que ser gerenciado para produzir os melhores resultados para o usuário da urgência, da emergência hospitalar. A gente pode perfeitamente pegar a mesma ideia, se houver liderança, se houver gente disposta a correr risco e expandir, escalar para o sistema público como um todo. Não há razão nenhuma, não há nenhuma lei que diga que isso é impossível. O que se faz muito é mas isso é muito difícil. É claro que é muito difícil. Não estou dizendo que é fácil, mas que dá para fazer, dá. E a maneira de fazer é como você já começa em pequeno, óbvio.
Começa em baixa escala, começa na periferia, se dê tempo para errar, se dê tempo para aprender, faça projeto piloto, mas seja ambicioso e tenha um propósito. O propósito de vocês deve ser escalar essa ideia para o sistema todo. Temos que pensar grande. Muito obrigado, agradeço muito a sua participação, Clemente. Para o encerramento, eu gostaria de convidar o nosso gerente de projetos, Marcos Saavedra Bravo, coordenador de projetos, Nicola Marcelino, e o coordenador médico, Dr. Razível, para encerrar o nosso 4º workshop do projeto Lean nas Emergências. Obrigado a todos vocês que participaram, assistiram e a todos os nossos convidados. Marco, Nicolas e Razível, agora é com vocês. Bom, pessoal, agradecer novamente a participação de todos vocês. Foi um evento muito rico em troca de informações, troca de experiências, e é só o começo, né? Então, iniciamos mais um triênio, temos aí a previsão de estar em vários hospitais. Então, se você tem uma instituição que queira indicar para participar desse projeto, acesse a nossa comunidade Lean nas Emergências e faça a indicação. Qualquer pessoa pode indicar um hospital, e tendo posteriormente a confirmação dessa instituição, vai para a seleção do Ministério para que essa instituição possa participar desse projeto. Muito obrigado. Bom, também queria agradecer imensamente a participação de todos, agradecer a todos os hospitais que vieram aqui contribuir conosco e compartilhar o conhecimento, as estratégias que tiveram para fazer a transformação dos hospitais e melhorar a superlotação, reduzir a superlotação dos pronto-socorros. Queria convidar todos os 20 hospitais que estão no ciclo 5 agora, que esse é o momento da virada. É a partir desse workshop que a gente começa a zerar corredores. Alguns já começaram antes, mas quem ainda não começou a zerar o corredor, veja que é possível. Aqui, alguns hospitais apresentaram as suas realidades, são realidades difíceis, muitos outros hospitais com realidades parecidas com as de vocês, usando corretamente a ferramenta, conseguiram fazer essa mudança. É o que a gente diz, é planejação, é planejamento junto com ação. Ninguém jamais conseguiu emagrecer com promessa de fazer regime. A gente tem que fazer a ação, né? Muitas vezes a pessoa ganha peso, né, se ela não faz nenhuma ação, né? Ela faz a promessa e não consegue resolver. A mesma coisa com os hospitais. Reduzir a superlotação exige colocar em ação os planos de ação que as equipes estão indo lá com vocês desenhar. Então, vamos fazer essas questões, colocar em ação e nos ajudar a fazer, ajudar o Ministério da Saúde, ajudar as secretarias de Estado, secretarias municipais de saúde, a fazer uma mudança, fazer uma alteração na política de urgências do país. E, com certeza, com isso, nós vamos reduzir mortes e complicações evitáveis. Muito obrigado a todos. Obrigado aí pelas palavras, doutor Razível, Nicolas, aí os colegas que trilham junto com a gente esses desafios de implementar projetos PROAD, né? Agradeço aí a parceria também, ao Jean, a Jaqueline aqui, o Daniel, a equipe que fica trabalhando, ficou coordenando a execução, né, desse projeto e desse workshop, né, para que tivesse esse resultado positivo, com ótimas palestras, né. A gente começou hoje com os resultados de um triênio de muito trabalho e de muito sucesso, né, através do Dr. Razível, né, e 3 hospitais apresentaram ótimos resultados, o Itapecerica da Serra aqui de São Paulo, né, o 28 de agosto de Manaus, e também o João 23 de Belo Horizonte, né. Esses hospitais mostraram resultados incríveis, mas, de fato, o caminho deles não foi fácil. Assim como aqueles hospitais do ciclo 5, que hoje também estão lutando, né, para conseguir obter ótimos resultados, né. Logo, o professor Amaral, né, trouxe uma visão bem interessante de como trabalhar a eficiência operacional no bloco cirúrgico. Assim como a gente sempre comenta, né, não é só trabalhando a questão de ferramentas, né, o Lean, ele é pessoal dependente, né, então ele trouxe muitos conceitos básicos, né, que é ir no Gemba, né, e onde as coisas acontecem, trabalhar com as pessoas, ouvir pessoas, né, na própria comunidade, a gente tem cada depoimento incrível,
das pessoas parabenizando o trabalho, pessoas que nunca viram um corredor vazio, né? Então, realmente, esse projeto traz isso, né? E aí ele trouxe várias experiências de sucesso no Brasil, né, do bloco cirúrgico, né? Logo, o Conrado, ele trouxe uma visão da agilidade, né, de visão da gestão ágil de projetos, e ele também abordou a questão do Hospital 4.0, né, que se encaixa perfeitamente com uma fala do Clemente, trabalhando essa nova visão do Hospital do Futuro, né, que é um desafio para a saúde pública e para a saúde suplementar, né? Então, foram temas super específicos que a gente quis encaixar para esse workshop, né? Porque a gente está mudando a saúde do país, né? E a ideia é cada vez mais trazer temas, tópicos e temáticas que acrescentem na discussão da saúde e dos projetos do Hospital Sírio-Libanês com a população brasileira, né? Acho que dessa maneira a gente encerra o nosso quarto workshop. Agradecer a todos, a equipe técnica aí também do Instituto de Ensino e Pesquisa Sírio-Libanês, para todo o suporte técnico aí, que não foi só hoje, né? São vários dias trabalhando, né? E com uma equipe também, reitero aí, Jaqueline, Daniel, o Jean e toda a equipe, Luciana, equipe que ficou aí apoiando por várias semanas, né? Então, muito obrigado, gente. Boa sexta-feira, né? E obrigado. Até ano que vem, né? Nesse workshop, ano que vem, no próximo workshop. Presencial, se tudo permitir, né? Se a pandemia avançar, logo mais estaremos aí presencialmente com esse evento. Aproveitando, pessoal, nós também vamos aqui agora em seguida apresentar 2 vídeos aí dos hospitais que resumem um pouquinho do processo de implementação do projeto, tá? Obrigado aí mais uma vez. Um abraço a todos. Olá, meu nome é Aline Canária, eu sou enfermeira aqui do Hospital João 23, do Complexo de Urgência Hospitalar de Minas Gerais. Eu trabalho aqui há 10 anos e um dos impactos do Projeto Lean nas emergências foi a melhoria, né, na assistência ao paciente, principalmente com foco no cuidado mais voltado para o paciente, em detrimento de uma organização de setores que a gente tinha anteriormente, que era mais voltados às especialidades médicas. Além disso, esse foco no paciente, esse foco no cuidado e essa atenção maior tem melhorado o giro de leitos. E além disso, a organização dos fluxos, que contribuiu de maneira significativa para a melhoria da qualidade da assistência como um todo. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Oh, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo,